Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o panorama mais completo de negócios da sua TV. Eu sou o Bruno Meyer e vamos aos destaques da edição de hoje. Na segunda parte da nossa visita à Embraer em São José dos Campos, o Business revela os impactos econômicos dos eVTOLs, as novas aeronaves elétricas da empresa que prometem revolucionar a mobilidade das cidades. A varejista asiática Shopee abre 5 centros de distribuição no Brasil e embaralha o já congestionado varejo brasileiro. A Itaúsa, a holding que controla o Banco Itaú, comprou uma parte da concessionária CCR, dona da Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O Business revela por que o maior banco privado do Brasil investiu em rodovias do país. Sem peças, a Mercedes-Benz reduz a produção pela metade na Grande São Paulo e 6 mil funcionários serão afetados com a decisão da montadora. E o Brasil deve ter a maior temporada de cruzeiros da década. Conheça os destinos mais cobiçados nesse próximo verão. Fica ligado porque o Business está no ar. Bem, pessoal, quem acompanha o Business sabe que na semana passada nós apresentamos a primeira parte da nossa viagem à Embraer em São José dos Campos, no interior de São Paulo. No segundo andar de um prédio da sede da empresa, tem vários prédios lá dentro, existe uma sala quase secreta. É lá dentro que o Business teve acesso. Nessa salinha de uns 15 metros está um simulador de uma nova aeronave elétrica que promete revolucionar a mobilidade das cidades. É o eVTOL, o veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. Quer saber mais? Então, acompanhe agora. Na semana passada, o Business foi até a Embraer em São José dos Campos para ver de perto como vai funcionar o eVTOL, que a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo desenvolve no interior de São Paulo. Vimos que o eVTOL não é um helicóptero, nem avião, muito menos um carro voador, como muitos gostam de chamar. O eVTOL é uma nova aeronave elétrica que estará muito em breve no mercado de aviação para trazer mais opções à mobilidade das cidades. Você, por exemplo, está em um ponto do Rio de Janeiro e tem um voo no aeroporto dos Santos Dumont, não quer enfrentar o engarrafamento? Pode pegar um eVTOL ali perto e viajar num trajeto de poucos minutos. E o melhor, por um preço acessível. E a meta é se aproximar bastante da mobilidade terrestre. Você ter um pouquinho a mais, talvez uns 50%. De um táxi, por exemplo? De um táxi, por exemplo. Existe uma expectativa muito grande em relação a esses veículos elétricos de pouso e decolagem e basicamente por 2 motivos. O primeiro deles é a expectativa de faturamento desse setor, na casa de bilhões de dólares já em 2030. E o segundo motivo é o impacto desses veículos na vida das cidades. 600 empresas no mundo já começaram a desenvolver as novas aeronaves elétricas, mas a Embraer, até pela força da empresa, tem sido uma das principais e mais bem vistas no mercado. E aparentemente, estar na cabine de um eVTOL não é tão difícil quanto a cabine de um avião. Felipe, aparentemente é muito simples pilotar um eVTOL. É mesmo simples? Exato, essa é a proposta, que o piloto tenha uma pilotagem fácil do veículo e nós utilizamos esse simulador para conseguir desenvolver isso. Nós temos 2 comandos. Na mão direita você consegue controlar 3 eixos, no caso o vertical, o lateral, para subir e descer, para andar de lado e para mudar a frente do veículo. Na mão esquerda, nós comandamos o deslocamento do veículo para que ele vá para frente ou mesmo para trás. A Envi tem uma projeção de certificar o eVTOL, que a gente está com o simulador aqui atrás, em 2025, é daqui a pouco já, e começar o uso em 2026. Não é muito otimista? Existem muitos desafios. 2026 está logo aí, mas vale lembrar que a gente não começou agora. A gente começou a incubar esse projeto em 2017. Então, quando você vê o período inteiro, estamos falando de 10 anos. Então, o setor aeroespacial tem desenvolvimentos longos,
existem grandes desafios, existem evoluções depois da entrada em serviço, mas nós, justamente por ter essa parceria, esse grande suporte da Embraer, que é a grande desenvolvedora de avião no mundo, ninguém até hoje desenvolveu mais aeronaves nesse século do que a Embraer, então a gente está alavancando nisso para ter um certo nível de confiança. Esse é um ponto que eu quero chamar a atenção, porque assim, quero entender por que a Embraer, tudo bem, é a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo. Por que o eVTOL ele está tão à frente diante dos concorrentes estrangeiros? A gente tem outras iniciativas no mundo em relação ao eVTOL. A gente tem no Palo Alto, a gente tem em Munique, na Alemanha, e a gente tem no Brasil um projeto, tá aqui o simulador atrás, mais uma vez recorto, a gente está muito à frente de diversos, aí dezenas, talvez centenas aí de iniciativas no mundo. Por que a Embraer e a IVE estão tão à frente? Eu acho que é justamente essa experiência acumulada nesse último meio século, e eu estava comentando, a Embraer só nos últimos 25 anos desenvolveu 30 modelos diferentes de aeronave. Ninguém mais no mundo teve tantos desenvolvimentos. Então é alavancando nisso, alavancando na infraestrutura existente, que nos dá essa vantagem. Mas com todo respeito também pelos nossos competidores, eu acho que muito aconteceu no mundo justamente por essa ruptura, essa criação de ruptura. E quando a gente criou a Embraer X lá atrás, um dos conceitos era inclusive criar a ruptura nós mesmos antes que alguém mais o faça, né? E quando a gente fala em ruptura, inovação de ruptura, tem sempre aquele conceito de começar no nível de entrada. Por exemplo, a eletrificação está muito longe ainda de poder ser uma oportunidade real para uma aviação comercial em 100%, ter bateria levando 100 passageiros, milhares de quilômetros. Mas para uma aeronave pequena, que não vai tão longe, a tecnologia já está ali. Então a gente consegue beber um pouco dessa fonte, né, a mistura do Vale do Silício com o Vale do Paraíba, de criar essa ruptura, começar com essas tecnologias de ruptura nesses segmentos de entrada, com toda a vantagem, toda a alavancagem de ter uma empresa como a Embraer por trás. Um colega uma vez brincou que era como ter uma startup na casa da mãe no Leblon ou na Tijuca, a gente falou disso, mas com todo aquele suporte por trás, então isso faz muita diferença. Bom, a IVE acaba de, há poucos meses, foi listada na Bolsa de Nova York. Por que vocês decidiram ir para a Bolsa? Era aquilo que eu estava falando, da gente ter o melhor dos dois mundos. Por um lado, tem essa grande parceria com a Embraer, mas o que isso nos permitiu foi a tranquilidade de focar no desenvolvimento. Então, ao se posicionar como uma empresa separada, listada nas bolsas, nós podemos trazer o caixa, o capital necessário para os próximos anos de desenvolvimento, para poder focar nisso, sem ter que competir com outros projetos, por exemplo. Isso não seria possível sendo uma unidade de negócio da empresa. Tem de ser uma empresa separada. Isso nos dá também o foco. Então a IVE é sobre mobilidade aérea urbana, não é só o eVTOL, estamos fazendo outras partes do ecossistema também, como serviço de suporte, toda a parte de controle de tráfego aéreo urbano, mas com esse foco na mobilidade aérea urbana. Então nos permite ter a agilidade de uma startup, o foco e até mesmo essa capacidade de fazer parcerias, inclusive de trazer investimentos que nos dão essa tranquilidade. Interessante, né? O futuro realmente está logo aí. E já já o business continua direto da Embraer em São José dos Campos. Agora voltando para as notícias da semana de negócios. A Shopee aumentou a logística no Brasil e anunciou 5 centros de distribuição no Brasil. Em Ribeirão Preto, Campinas e Santana do Parnaíba, no estado de São Paulo, São João do Meriti, no Rio de Janeiro, e Contagem, em Minas Gerais. Com as 5 novas centrais, o objetivo é reduzir o tempo da entrega dos produtos. Hoje, a Shopee conta com 10 parceiros de logística, além dos Correios. Para atender à expansão, há mais de 150 posições em aberto na área de logística da empresa.
O anúncio da Shopee chega para complicar ainda mais o congestionado varejo nacional em um momento de alta dos juros no mundo e inflação em 2 dígitos. O desempenho da Bolsa Brasileira neste primeiro semestre demonstra como anda o cenário do varejo brasileiro atualmente. As varejistas foram as que mais caíram na Bolsa Brasileira no primeiro semestre. A ação que mais desvalorizou foi a Magazine Luiza. Os papéis da empresa caíram 67,5% desde janeiro e lideram pessimismo com o setor de varejo. E não que as outras nacionais listadas na Bolsa estejam bem. As concorrentes Via, dona das Casas Bahia, e Americanas caíram 62% e 57% Americanas no mesmo período. Um dos pontos dessas quedas se deve à forte concorrência das gigantes estrangeiras como a Amazon e a Shopee. O maior investidor individual da Bolsa Brasileira, o bilionário Luiz Barsi, afirmou recentemente que não gosta das varejistas, como a Magazine Luiza. Ele disse o seguinte: as empresas de varejo, pelo menos umas 40 já quebraram e as próximas, algumas delas, quebrarão. Magazine Luiza um dia vai quebrar, não sei quando, mas vai quebrar. Não sou um profeta, falo em termos de histórico, como a Casa Centro, o Mapping e a Ultralar, disse o Luiz Barsi, maior investidor da Bolsa Brasileira. E a Mercedes-Benz vai reduzir pela metade a força de trabalho na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, alternando paralisações de turnos por 2 semanas. O motivo é aquele que a gente comenta com muita frequência aqui no Business, né? A falta de peças para fabricar carros. Faltam, sobretudo, componentes eletrônicos, como semicondutores, a matéria-prima para a fabricação de chips. O turno da manhã já parou na última segunda-feira, com volta prevista para a próxima semana, quando será a vez de pararem os turnos da tarde e da noite. No total, 6.000 funcionários terão licença remunerada ou os dias sem trabalho descontados do banco de horas. A decisão, informou a montadora, é parte da estratégia para o enfrentamento dos desafios impostos pela crise global de abastecimento de peças, em especial, como eu falei, os semicondutores. E a falta de componentes já influencia a venda de veículos no Brasil. O licenciamento de veículos no primeiro semestre do ano caiu quase 15% na comparação com o mesmo período de 2021. De janeiro a junho deste ano, foram comercializados quase 920 mil carros. E a Ford prevê faturar alto no Brasil, mas não com os carros. A montadora deve embolsar 500 milhões de reais no Brasil com a inteligência desenvolvida por brasileiros. Em janeiro de 2021, vamos lembrar, quando a montadora anunciou o encerramento da produção de veículos no Brasil para se tornar apenas importadora no país, teve fechamento de fábricas, mas a Ford manteve um centro de pesquisa e desenvolvimento em Camaçari, na Bahia. Esse centro contribui com a engenharia global da Ford no desenvolvimento de produtos, patentes, tecnologias e softwares. E é nessa área que a empresa pretende faturar os 500 milhões de reais. A equipe na Bahia ajuda no desenvolvimento de veículos elétricos e autônomos para os Estados Unidos e a China. De acordo com o vice-presidente da Ford, Rogério Goldfarb, os carros produzidos no Brasil não conseguem competir com outros veículos no mundo, mas os serviços de engenharia são competitivos e a demanda por esse tipo de trabalho vem crescendo. E cresce porque há uma falta de profissionais no mundo nessa área. O Centro de Desenvolvimento na Bahia é um dos 9 da Ford no mundo e atua em projetos que envolvem o design de carros elétricos, os sistemas de multimídia e carrocerias de veículos autônomos.
E a Multiplan atingiu um recorde de vendas no segundo trimestre. O gigante dos shopping centers, que administra 19 unidades no Brasil, como a Anália Franco, o Morumbi Shopping em São Paulo, o Barra Shopping no Rio de Janeiro, ele apresentou dados operacionais do segundo trimestre de 2022 e informou um crescimento de 64% nas vendas dos shoppings administrados pela empresa, isso na comparação com o mesmo período do ano passado. O volume atingiu 4 bilhões e 900 milhões de reais, eu estou falando do volume de vendas, né? E é 28% maior que o segundo trimestre de 2019. O CEO da Multiplan, ele já tinha adiantado, semanas atrás, que a empresa estava incrivelmente bem, com estacionamento lotado no Dia dos Namorados, com números acima de 2019, o ano anterior da pandemia. E a Itaúsa comprou uma fatia, em parceria com a Votorantim, da construtora Andrade Gutierrez na concessionária CCR. A Itaúsa é uma holding listada na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, com mais de 1 milhão de acionistas e que controla o Banco Itaú e outros negócios como a Alpargatas, dona das Havaianas, e também da AEJA, uma das maiores empresas de saneamento privado do país. O objetivo da aquisição é diversificar os negócios, sobretudo os negócios da Itaúsa. A concessionária CCR tem mais de 3.700 quilômetros de rodovia no país, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, sendo que a Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, é a joia da coroa neste contrato. E a fabricante de máquinas e equipamentos WEG, sediada em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, anunciou o investimento na produção do maior aerogerador do Brasil. Com potência de 7 megawatts, o novo equipamento terá características para atender não só o mercado brasileiro, como também outros mercados pelo mundo. A fabricação dos novos aerogeradores acontecerá inicialmente no Brasil, na fábrica de Jaraguá do Sul, onde a empresa já produz aerogeradores e tem um centro de operações eólico que realiza o controle, monitoramento e análise da frota no país. Se tudo seguir como o planejado, o protótipo do novo aerogerador deve entrar em operação já no início de 2024. E as passagens aéreas estão caras, né? Essa é uma pergunta recorrente que eu faço aqui no Business. Pois dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mostram que o preço médio das passagens aéreas domésticas ficou em R$ 580,41 entre os meses de janeiro e abril. E o que esse número representa? Esse valor representa uma alta de 215% em relação ao mesmo período de 2019, ano antes da pandemia. A alta de tarifa se deve pelo crescimento do preço do petróleo e também a alta do dólar, as duas sempre andam juntas. Quanto mais o dólar aumenta, mais as companhias aéreas são prejudicadas, pois elas dependem do preço do querosene, responsável por cerca de 40% do custo do voo. Além disso, dólar mais alto limita o poder de compra dos brasileiros. Mas se o setor aéreo brasileiro sofre por conta da alta do dólar, o setor aéreo no mundo sofre por outro motivo, que é a falta de gente, de mão de obra. Acredita nisso? Esse é um problema que o setor todo enfrenta no mundo. A British Airways anunciou que vai cancelar 10.300 voos nos próximos 4 meses por falta de profissionais. A indústria aeronáutica como um todo enfrenta grandes desafios, disse a companhia aérea que é a maior do Reino Unido. O diretor de operações da EasyJet, outra companhia aérea, renunciou ao cargo na última semana após a companhia aérea também cortar cerca de 10.000 voos agendados até setembro para atender aos limites dos aeroportos com os funcionários reduzidos. Falta de pilotos é um novo desafio para as companhias aéreas no planeta.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já escutou músicas por aplicativos de streaming? Pois tem novidade na área. A Deezer, a plataforma francesa de streaming de música, acaba de entrar, agora é uma empresa de capital aberto. Ela se listou na Bolsa de Valores e as ações começaram a ser negociadas nesta semana na Euronext, a operadora de bolsas de Paris, na França. A Deezer, que é concorrente direta de serviços como Spotify, Apple e Amazon, foi avaliada em 1 bilhão e 100 milhões de dólares. O objetivo da abertura de capital é para financiar o crescimento com prioridade em música. Parece até redundante, né, falar disso num aplicativo de streaming de música. Mas os concorrentes como Spotify e Amazon têm apostado em outras formas de entretenimento, como os podcasts e os audiobooks como estratégia central. Até o fim de 2021, a Deezer tinha 9 milhões e 600 mil assinantes. O total foi suficiente para que a companhia fosse chamada de a plataforma de música independente número 2 no mundo, atrás apenas do primeiro lugar, o Spotify. O forte da companhia está na França, mas o Brasil está em segundo lugar e responde por uma participação de mercado de 17%. O banco Goldman Sachs estima um crescimento anual de cerca de 12% entre 2021 e 2030 do mercado de aplicativos de streaming de música e reforça que, segundo as análises do banco, o segmento pode ser mais resiliente em meio à turbulência econômica. Ao se tornar pública, a Deezer quer mostrar também que o segmento de streaming pode se tornar rentável em um momento que não é favorável com as empresas de tecnologia. Vocês têm projeções? Vamos falar de faturamento mesmo, 2030, nos próximos anos? A gente, junto com a KPMG no ano passado, a gente criou uma visão do tamanho desse segmento no mundo, né? E é um segmento muito global, não é um segmento num nicho, num determinado país, Brasil ou Estados Unidos, ele é muito global. E junto com a KPMG a gente fala em 3/4 de trilhão de dólares em 2040. Eu acho que esse é o grande volume de mercado que a gente está vendo, que inclui as aeronaves, que inclui a operação, que inclui os serviços prestados. 3 trilhões. 3/4 de trilhão de dólares em 2040, como mercado total. É uma nova fronteira para o setor aeroespacial. Essa que é uma das grandes belezas desse novo negócio. É realmente uma nova fronteira para a aviação. E só aí, você tem alguma projeção de um faturamento ou de quanto ela pode alcançar no mercado de eVTOLs no mundo? Eu vou te falar o seguinte, a gente está muito bem posicionado para ser um dos líderes, provavelmente o líder nesse segmento. Tem uma coisa muito curiosa em relação ao surgimento da IVE, porque ela surgiu, na verdade, há poucos anos, né, em 2017, 2018. A IVE em si, em 2020, outubro de 2020, foi que a gente fez o spin-off da Embraer. Foi a primeira empresa a graduar da Embraer X, que é a aceleradora dentro da Embraer, que essa sim foi criada lá em 2018 e o projeto em si começou em 2017. E então, tudo começou o quê? Foi um incentivo aí da Embraer para inovação, uma incubadora aí de ideias para o futuro da mobilidade? Como é que foi isso? Inovação você nunca faz sozinho, né? Então foi uma conjunção de coisas. Existia a ideia do conceito de inovação disruptiva, de usar essas novas tecnologias como eletrificação da mobilidade, mobilidade autônoma, para criar uma ruptura no segmento aeroespacial. Existia a necessidade de entender melhor tudo que estava acontecendo no Vale do Silício, e a gente juntou essas duas coisas na época. Falou, olha, a gente tem esse conceito, esse projeto, vamos procurar parceiros, e aí teve a junção com o time de inovação dentro da Embraer para achar onde que a gente conseguia um fit, para usar um termo, para o que a gente estava pensando. E dentro da mobilidade urbana a gente conseguiu, porque juntava 3 pilares muito fortes. A necessidade, qualquer um que já esteve preso no trânsito já pensou em voar por cima, e a hora que a gente coloca números nisso, é um segmento gigantesco, né? Que mesmo que você, de novo, a gente não vai remover o trânsito da cidade, não tem essa pretensão de fazer isso sozinho, mas só de pegar uma pequena parcela disso que está lá, já é um mercado muito significativo. Então a necessidade está lá, conversamos com usuários desde o começo,
para entender a necessidade do usuário, como eles viam isso. E esse é o primeiro pilar, essa necessidade do usuário, ou seja, não é a tecnologia pela tecnologia, mas que problema você está resolvendo. O outro pilar era justamente, mas o que eu trago para resolver esse problema? Né? O que conhecimento que eu tenho que pode ajudar a resolver esse problema? E aí a questão do conhecimento todo da Embraer, desenvolver aeronaves, de certificar, de prover serviços para essas aeronaves depois que elas entram em serviço. Então a gente tem esse conhecimento que pode agregar. E aí o terceiro pilar era justamente essa inovação disruptiva. O que a gente pode trazer de diferente que está criando uma revolução na mobilidade já, e aí particularmente a mobilidade elétrica era algo que claramente trazia essa ruptura, mas que a gente tinha que entender como aplicar isso na aviação. E como é que está a demanda de pedidos? Já tem? Tem, a gente tem quase 2.000 pedidos. 2.000? Quase 2.000. Está em 1910 hoje, é o número que a gente já tem globalmente. E o que é bacana disso é que não é um nicho, né? Então a gente tem pedidos espalhados por todos os continentes. Nós temos vindo de empresas aéreas tradicionais, vindo de operadores de helicóptero, vindo de empresas mais Vale do Silício, startup rideshare apps para aviação, empresas de leasing. Então um portfólio bastante diversificado e achamos casas já para 1910 aeronaves. Bem, nós recebemos em nosso programa, na verdade a gente veio até São José dos Campos para conversar com André Stein, que é presidente da EVE. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer poder contar a nossa história um pouco. Muito bem, essa foi a última parte da nossa viagem, nossa visita à Embraer para conhecer os eVTOLs, os veículos elétricos de pouso e decolagem verticais, que promete aí mexer com todo o cenário das cidades no planeta. Muito interessante, hein? E olha só, o Brasil deve ter a maior temporada de cruzeiros dos últimos anos e é para já. A estimativa da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos é que a atual temporada de 2022 e 2023 vai surpreender. A previsão é de que 35 navios realizem as viagens ao longo de 6 meses, entre 29 de outubro a 20 de abril. Ao menos 16 deles passarão pelo Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Nesse período, os navios devem navegar por 160 roteiros e para 17 destinos, como Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este. Outro destaque da próxima temporada são os navios de longo curso, aqueles que saem de destinos internacionais, param no Brasil e seguem os seus itinerários, colocando o país na rota de importantes companhias marítimas do mundo. O presidente da Associação de Cruzeiros Marítimos, Marco Ferraz, disse que as expectativas não poderiam ser melhores para esta temporada. O cenário que vemos atualmente no hemisfério norte é animador, diz ele, tanto no sucesso e segurança das viagens, quanto na demanda reprimida se convertendo em vendas, e isso reflete, evidentemente, positivamente no Brasil. Os navios juntos vão ofertar 647 mil leitos, o que permite ultrapassar a quantidade de viajantes embarcados na temporada antes da pandemia de Covid-19. Uma ótima notícia, a volta, a retomada da temporada de cruzeiros pelo país. E com isso eu encerro o Business. Muito obrigado sempre pela sua audiência. A gente volta no final da semana que vem. Até lá, tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.